Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração chegou até você hoje, talvez seja porque Deus conhece o seu coração melhor do que ninguém. Então, feche os olhos por um instante, respire fundo e permita que o amor de Deus abrace a sua alma neste momento. Se você acredita no poder da oração, se inscreva no canal, curta e compartilhe esta mensagem de fé. Agora entregue ao Senhor tudo aquilo que está pesando dentro de você e deixe a paz de Deus tocar o seu coração. Amém. Você está sendo atacado espiritualmente e nem sabe disso. Tem momentos na vida que nada parece dar certo. Você sente um peso que não consegue explicar. Uma angústia sem motivo, uma sensação de que algo invisível está te puxando para baixo. E a maioria das pessoas ignora isso, acha que é coisa da cabeça e continua vivendo sem proteção nenhuma. Mas e se eu te dissesse que existe uma oração que foi usada por séculos, por santos, por papas, por pessoas comuns que enfrentaram as maiores batalhas espirituais da história, e que essa oração pode mudar completamente o que você está sentindo hoje? Hoje eu vou te mostrar a oração de proteção a São Miguel Arcanjo. Não só as palavras, mas o que elas realmente significam quando você deve rezar. E por que tantas pessoas relatam uma mudança imediata na vida depois que começam a fazer essa oração todos os dias. Fica até o final, porque tem uma parte dessa oração que quase ninguém presta atenção, e é exatamente aí que está o poder maior. Primeiro, você precisa entender quem é São Miguel Arcanjo de verdade. A maioria das pessoas conhece o nome, já ouviu falar. Talvez tenha até uma imagem em casa, mas não sabe de verdade quem ele é, o que ele representa e por que invocar a proteção dele não é superstição, é fé com fundamento. São Miguel Arcanjo é citado na Bíblia, no livro de Daniel, no livro de Judas e no Apocalipse. Ele não é um personagem secundário. Ele é o general do exército de Deus. O nome Miguel em hebraico significa quem é como Deus. E essa pergunta não é uma dúvida, é uma declaração de guerra contra o mal. No Apocalipse, capítulo 12, está escrito que houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão foi derrotado e expulso. Miguel não perdeu, nunca perdeu. Então, quando você ora a São Miguel pedindo proteção, você está chamando o guerreiro mais poderoso do exército espiritual de Deus para ficar ao seu lado. Isso não é superstição. Isso é fé baseada na palavra de Deus. E tem mais. Ao longo da história da Igreja, São Miguel apareceu em momentos de grande perigo. Em Monte Gárgano, na Itália, no ano 490, ele apareceu ao bispo local e pediu que uma gruta fosse consagrada a ele. Essa gruta existe até hoje e é um dos santuários mais visitados do mundo. Em 1571, antes da Batalha de Lepanto, onde a cristandade enfrentou uma das maiores ameaças da história, os cristãos rezaram e venceram, mesmo sendo muito menores em número. Em 1884, o Papa Leão XIII teve uma visão que o abalou profundamente. Ele viu o diabo pedindo a Deus um tempo para destruir a igreja. E naquela mesma tarde, escreveu a oração a São Miguel, que hoje é rezada em todo o mundo. Isso não é folclore, é história. Agora, vamos falar sobre o problema que te trouxe até aqui. Você não chegou nesse vídeo por acidente. Talvez você esteja passando por uma fase difícil. Talvez você sinta que tem forças negativas agindo na sua vida. Talvez você tenha medo. Talvez alguém que você ama esteja sofrendo e você não sabe como ajudar. Ou talvez você seja alguém de fé que quer aprofundar sua vida espiritual, que sente que a oração que faz está fraca, que quer mais proteção, mais paz, mais conexão com Deus. Qualquer que seja o seu motivo, você precisa entender uma coisa: a batalha espiritual é real. A Bíblia diz, na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6,
porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo não estava sendo poético, ele estava sendo literal. Existe uma guerra acontecendo num plano que nossos olhos não veem. E nessa guerra, você precisa de proteção. A questão não é se você vai ser atacado. A questão é se você vai estar protegido quando isso acontecer. E é aqui que São Miguel entra. A oração de proteção a São Miguel Arcanjo, que o Papa Leão XIII escreveu, é essa. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso amparo contra a maldade e as ciladas do demônio. Que Deus lhe repreenda, humildemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celestial, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para a perdição das almas. Vamos analisar cada parte. Defendei-nos no combate. Você está reconhecendo que está numa batalha. Isso é importante. Muitas pessoas vivem em negação espiritual. Acham que não precisam de proteção. Mas pedir defesa é um ato de humildade e de inteligência espiritual. Você está dizendo, eu sei que há um inimigo e eu sei que preciso de ajuda. Sede nosso amparo contra a maldade e as ciladas do demônio. A palavra ciladas é poderosa aqui. Cilada não é um ataque direto, é uma armadilha. É algo que parece bom, mas te destrói por dentro. Pode ser uma relação tóxica, pode ser um vício, pode ser um pensamento que vai minando sua fé aos poucos. São Miguel não protege só contra o óbvio, ele protege contra o que você não está vendo. Que Deus lhe repreenda. Você não está pedindo para São Miguel agir por conta própria. Você está pedindo que ele haja com a autoridade de Deus. Isso é humildade na oração. Você reconhece que todo o poder vem de Deus e São Miguel é o instrumento desse poder. Príncipe da milícia celestial. Esse título não é decoração, é uma declaração de quem você está invocando, o líder do exército do céu, o comandante. Quando você chama São Miguel assim, você está reconhecendo a hierarquia espiritual e invocando o mais poderoso guardião que existe. Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos. Essa parte é direta, é uma ordem. Você está pedindo que o mal seja removido, expulso, mandado para longe de você e das pessoas que você ama, que andam pelo mundo para a perdição das almas. Isso é um lembrete. O inimigo não está dormindo, ele está ativo, ele está se movendo, ele está buscando oportunidades. Por isso a proteção precisa ser constante, não só quando você está em crise. Agora tem um detalhe que a maioria das pessoas ignora. Essa oração não é um amuleto, não é uma fórmula mágica que você repete e pronto, está protegido automaticamente. A oração funciona quando vem do coração, quando vem da fé. Jesus disse, a fé move montanhas, não o ritual, não a repetição mecânica, a fé. Então, quando você rezar essa oração, reze com convicção. Reze sabendo que São Miguel existe, que ele ouve, que ele age. Reze com gratidão, não só com pedido, e reze com humildade, reconhecendo que você precisa de Deus acima de tudo. Existe também uma versão mais longa dessa oração, chamada de Oração de Exorcismo a São Miguel Arcanjo, que foi escrita pelo mesmo Papa Leão XIII. Ela é mais intensa, mais detalhada e é usada especialmente em situações de maior necessidade espiritual. Nessa versão, você invoca o poder do sangue de Jesus, pede proteção sobre a sua casa, sua família, suas finanças, sua saúde e clama pela intercessão de São Miguel contra todo ataque espiritual. Aqui está uma parte dessa oração ampliada. Ó glorioso príncipe São Miguel Arcanjo,
guardião e protetor das almas humanas, vencedor dos espíritos rebeldes, servo de Deus na casa do Divino Rei e nosso admirável guia. Vós que brilhais com excelência e virtudes super-humanas, livrais eficazmente de todo o mal os que em vós confiam, afugentais de nós, humildemente suplicantes, o espírito da corrupção e da maldade. Sede, ó bendito arcanjo, nosso amparo e defesa, e por vossa inestimável proteção, habilitai-nos a progredir cada vez mais na virtude e no amor a Deus. Rezar essa oração em voz alta, de joelhos, de manhã cedo ou antes de dormir, cria um ritual espiritual que vai transformar a sua vida ao longo do tempo. Agora vou te contar algo que você precisa ouvir. A proteção espiritual não é só para os momentos de crise, não é só para quando tudo está desabando. A proteção espiritual é como um escudo. Você não coloca o escudo depois que a flecha já entrou. Você usa antes todos os dias como parte da sua armadura. A Bíblia fala da armadura de Deus em Efésios 6, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Cada peça dessas representa uma área da sua vida que precisa estar protegida. E quando você reza a São Miguel todos os dias, você está pedindo para que esse guerreiro espiritual garanta que sua armadura esteja intacta, que nada infiltre, que nada corroa por dentro. Tem pessoas que relatam que depois que começaram a rezar essa oração todos os dias, coisas mudaram. Relacionamentos que estavam destruídos se restauraram. Vícios que pareciam impossíveis de superar foram vencidos. Medos que paralisavam simplesmente foram embora. Não porque a oração é mágica, mas porque a oração abre espaço para a ação de Deus na sua vida. Deus quer agir, mas Ele respeita a sua liberdade. Quando você ora, você está dizendo: Deus, eu quero a tua presença aqui, eu quero a tua proteção. Pode agir, e Ele age. Mas tem um inimigo maior que você precisa conhecer. O maior ataque espiritual da sua vida não vai vir de fora, vai vir de dentro. A dúvida, o desânimo, o pensamento de que Deus não te ouve, a sensação de que você não é digno de ser protegido, que você errou demais, que não tem jeito. Isso é exatamente onde o inimigo quer te colocar. Porque quando você se sente indigno, você para de orar. E quando você para de orar, você fica desprotegido. E quando você fica desprotegido, os ataques aumentam. E aí você se sente ainda mais indigno. É um ciclo. São Miguel Arcanjo foi criado para quebrar esse ciclo. Ele não julga você. Ele não olha para a sua vida e decide se você merece proteção ou não. Quando você clama por ele com fé, ele age. Simples assim. João 10:10 diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus não quer ver você destruído. Ele quer ver você livre, protegido, em paz, vivendo a vida que Ele planejou para você. E São Miguel é um dos instrumentos que Deus usa para garantir isso. Então, como você deve rezar essa oração a partir de hoje? Escolha um horário fixo. De manhã, antes de começar o dia, é o ideal. Você está se armando antes de entrar na batalha, mas se você preferir à noite, tudo bem também. O que importa é a consistência. Se possível, reze em voz alta. Há algo poderoso em declarar com a voz. O universo espiritual responde à fé declarada. Se você tiver uma imagem ou medalha de São Miguel, use como foco durante a oração. Isso não é idolatria. É um recurso visual que ajuda a concentração e a fé. Reze com intenção. Antes de começar, pense em quem você está pedindo proteção. Você mesmo? Sua família? Seu lar? Declare isso na oração. E depois da oração, fique em silêncio por alguns minutos. Não saia correndo logo depois. Permita que a paz entre.
Permita que Deus fale ao seu coração. Faça isso por 30 dias e observe o que acontece na sua vida. Não estou te prometendo que tudo vai ser perfeito, mas estou te dizendo que algo vai mudar. Algo sempre muda quando você decide se posicionar espiritualmente. Vamos recapitular tudo o que você aprendeu hoje. São Miguel Arcanjo é o general do exército de Deus, o guerreiro mais poderoso do plano espiritual, e ele está disponível para te proteger. A oração de proteção a São Miguel Arcanjo foi escrita pelo Papa Leão XIII após uma visão profética e foi usada por séculos por pessoas de fé em todo o mundo. Essa oração funciona quando vem do coração, com fé, com humildade e com constância. Não é um ritual mecânico, é uma conversa com o exército de Deus. E a proteção espiritual não é só para a crise, é para todos os dias. É a armadura que você coloca antes de sair pela porta. Você não está só nessa batalha, nunca esteve. Mas você precisa pedir ajuda, você precisa orar. A partir de hoje, não tem mais desculpa. Você já sabe o que fazer, você tem a oração. Você tem o entendimento, agora só falta a ação. Reze hoje, reze amanhã, reze todos os dias. São Miguel está esperando o seu chamado. Se esse vídeo te ajudou, inscreve no canal para não perder os próximos.